Expectativa hoje, ao sair de casa, foi assim: rapaz, hoje a gente vai chegar na igreja, sentar lá no fundão e vai ficar só assim, o crente ventilador, sabe? Só recebendo hoje. Mas eu fico muito feliz de poder dividir o que Deus está colocando no nosso coração. Eu sou o Esdras, para quem não nos conhece, como o Diego disse, sou casado com aquela mulher bonita. Fica de pé, amor, olha só. Deixa eu passar vergonha nela, olha só, gente. Meu Deus, aplauda o Senhor pela vida dela. Quando você vê uma mulher bonita e um homem feio, irmão, tem um segredo por trás, né? Então, o segredo é... pastor, o senhor entende, né? O senhor que se denunciou aí, meu. Não falei nada. Quando você vê uma mulher bonita e um homem feio, irmão, tem um segredo por trás. E o segredo é: eu orei mais do que ela, gente. A Samara não vigiou. Eu dobrei o joelho, né, e falei: Senhor, é minha, Pai. Ela falou: não estou sentindo nada. Eu falei: Senhor, faz ela sentir, Senhor. Ela não se manda. É verdade. E nós estamos aí há pelo menos uns 6 anos juntos, né, amor? Vamos completar uns 6 anos. Como o Diego disse, pregando a palavra, pregando o evangelho. Às vezes você não vê muita gente, né? Quando tem um irmão novo na igreja e ele está lá na porta, ele fala: seja bem-vinda, obrigado. Porque realmente a gente anda muito, mas a gente não deixa de separar ali alguns dias para estar aqui em família. E é bom estar aqui com vocês, amém? Queridos, deixa eu aproveitar, eu trouxe o meu livro, Chama do Amado, né? Há pelo menos 7 anos da minha vida eu tenho falado sobre chamado. Eu costumo dizer que eu não sou pregador, eu sou um cara que Deus deu uma mensagem e eu dou uma disfarçada nela e prego dela de várias formas assim, para você não perceber que eu só prego a mesma coisa. Mas o Senhor me deu uma mensagem para falar sobre ela a vida toda. Então está aqui nesses 10 capítulos desse livro. Se você quiser, procura ele, a Samara, no final do culto. E vai ser um prazer abençoar a sua vida através desse livro, amém? Pegue sua Bíblia aí, por favor. Abra ela em 2 Coríntios. Capítulo 3, a partir do versículo 7. A minha versão é a NVT. NVT, um pouquinho diferente, talvez. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Amém? Vamos lá? A Bíblia diz assim: o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiram olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto. Ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? E se o antigo sistema, que traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justo diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema, que foi substituído, era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Diga comigo, liberdade.
Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Espírito Santo, obrigado por esse dia que Tu nos deu. Mas, Pai, mais do que bem-vindo, nessa noite, Tu és necessário. Tu és necessário, Senhor. As minhas palavras são poucas, as minhas palavras não têm tanta utilidade assim, Pai. Mas as Tuas, Senhor, ela consegue alcançar o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. E é isso que nós Te pedimos nessa noite. Vem, se faça presente, alcança-nos com a Tua mão, com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo está escrevendo uma igreja, talvez um pouco problemática, né? Nada parecido com a nossa igreja, né, do Brasil hoje em dia, tranquila, relax, né? Talvez em muitos pontos parecida com a nossa igreja brasileira. Uma igreja que tem muitos sinais, né? Se você for conversar com alguém que é cristão lá fora, ele vai olhar para o Brasil e falar, cara, o Brasil está vivendo um avivamento. Porque realmente, aos olhos dele, nós estamos vivendo algo que, poxa, poucas pessoas vivem lá fora, né? Nós somos resultado de uma igreja que foi incendiada em Azusa, resultado de igrejas que foram reformadas e que trouxeram essa palavra e que até hoje a gente carrega esse fogo, esse avivamento, essa glória, essa presença de Deus. Nós conhecemos um amigo de onde a Assembleia de Deus veio, né? E esse amigo, ele é de uma das igrejas pentecostais lá, da Suécia, né, amor? É Suécia? Da Suécia. E ele falou que quando ele veio para cá, ele achou um pouco esquisito, porque o povo dá glória a Deus, o povo levanta a mão, o povo bate palma, e a igreja dele é uma igreja, né, pentecostal aos olhos dele. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele falou, cara, tem alguma coisa de diferente, o negócio é mais aquecido, o brasileiro é mais caloroso, né? Realmente nós temos experimentado algo diferente. E semelhante a essa igreja de Corintos, não faltava sinais a ela. Às vezes tinha até excesso de coisas que eles faziam, né, espiritualizavam algumas coisas até demais. Mas faltavam algumas coerências. E Paulo está pregando sobre uma coerência que está faltando nessa igreja. E ele está falando sobre a nova aliança. Ele está olhando para essa igreja e falando assim, irmãos, uau, a nova aliança é poderosa, irmãos. Vocês lembram da antiga aliança que Moisés subiu ao monte, depois de 40 dias, trouxe as tábuas da lei? Foi poderoso, tão poderoso a ponto de o rosto de Moisés ficar transfigurado. Moisés desceu do monte e as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele, a ponto dele ter que cobrir. Só que, irmãos, essa glória era devanecente. Ela não ficava mais poderosa, essa glória, que brilhava no rosto dele. Ela ia devanecendo, ia se acabando de pouco a pouco. O escritor aos Hebreus vai falar que chega um momento que a glória desse rosto, ela desaparece. Mas Moisés continua a cobrir o rosto, porque o fato daquela glória estar nele trazia respeito do povo. Mas a glória desapareceu. Só que Paulo está falando, irmãos, nós temos oportunidade de viver algo ainda mais poderoso. Irmãos, esse véu não precisa ser mais coberto. Os nossos rostos não precisam mais ser cobertos. Isso pode ser aparente, isso pode ser mostrado. Isso precisa ser mostrado para esse povo. Mas para entender, irmãos, o que Deus está trazendo não só para a igreja de Corinto, mas para nós precisamos olhar para a antiga aliança. A antiga aliança começa o seguinte: Deus se revela para um homem chamado Abraão, olha para ele e fala assim, Abraão, em ti vai ser bendita todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão, eu vou fazer de ti, Abraão, pai de multidões. Olha para a estrela, Abraão. Está vendo? Olha para o céu. Consegue contar as estrelas? Não. Vai ser dessa forma que eu vou fazer da tua geração.
Olha para a areia do mar, consegue contar a areia, os grãos de areia? Não, não consigo. Dessa forma eu vou abençoar. Através de ti, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Nós sabemos o que acontece. Abraão não vê essa promessa se cumprir com seus próprios olhos, mas ele vê Isaac nascer. E através de Isaac, Deus cumpre essa promessa. Amém? Alguém está comigo? Entenda. Isaac tem os seus filhos, Deus começa a crescer esse povo que era pequeno, esse povo vai para o Egito, porque um filho, né, de Isaac é usado por Deus, um filho de Jacó, na verdade, é usado por Deus, para ser governador do Egito. A Bíblia fala que José foi grandiosamente usado por Deus para libertar não só o Egito de uma fome, de uma miséria, de um tempo difícil, mas toda a terra conhecida naquele tempo. Mas entenda, a Bíblia fala que o tempo se passa, 470 anos passam, o povo esquece quem era José. E começa um tempo de escravidão. Mas a Bíblia fala que Deus escolhe um homem para através dele libertar todo um povo. E ele fala assim: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu vou fazer a partir de agora cumprir aquilo que eu já prometi. Não só fazer dela uma grande nação, não só a partir dela abençoar todas as famílias da terra, mas eu vou chamar, Moisés, esse povo para ser meu de novo. Para ser a minha herança. Eu vou fazer desse povo não só um povo abençoado, porque não é somente esse o objetivo de Deus para com seu povo. O objetivo de Deus é fazer desse povo a sua herança. E começa, você sabe a história, Moisés vai, fala com o faraó, vem as pragas do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, maná cai do céu, andorinhas caem do céu e todo milagre começa a acontecer. Se você for comparar qualquer história na Bíblia com a história de Moisés e aquele povo no Egito, não tem, irmãos, um povo que viveu tanto milagre como aquele povo. Não tem. Tudo que você possa imaginar. Teve sede, Deus manda a água sair da rocha. Toca a rocha, sai água. Tem um mar vermelho na frente, toca o cajado na água, vai abrir. A água está amarga. Toca na água, vai se tornar doce. E começa um monte de milagre a acontecer. Porque Deus escolheu um povo para si. Mas então, quando eles estão no meio do deserto, Deus vai revelar o seu plano para esse povo. Moisés, o meu plano para esse povo é que eu não quero só abençoar esse povo. O meu plano para esse povo não é levar eles para uma terra boa, que emana leite e mel. Também isso vai se cumprir porque eu prometi. Mas o meu plano para esse povo é que ele seja exclusivo, separado para mim. Eu quero esse povo como o meu povo, a minha herança, o meu povo exclusivo. Mas para que isso aconteça, eu vou estabelecer alguns princípios. Para que esse povo seja meu e exclusivamente meu, eu vou estabelecer algumas regras. E Deus começa. Êxodos, você vai ver Deus desenrolar vários mandamentos. Não terás outro Deus além de mim. Não cobice, não roube, não... Um monte de plano. Não faça isso, se vista dessa forma, não coma isso. E você vai ler um monte de mandamento. Mas, o que chama a minha atenção nessa história é que Deus fala para Moisés: Moisés, faz o seguinte, leva esse povo para a beira do monte. Porque o meu plano para esse povo, Moisés, não é somente que eles conheçam as minhas bênçãos. Eu quero que esse povo conheça quem eu sou. Fala para eles ficarem ao redor do monte e eu vou descer lá no monte. E eles me conhecerão, Moisés. Porque esse é o meu plano para esse povo. Eu quero que esse povo não seja somente uma nação que tenha sacerdotes. Eu quero que esse povo seja uma nação de sacerdotes. Alguém está comigo, irmãos? O plano de Deus para o seu povo, não só para Israel, mas para nós, não é que nós tivéssemos sacerdotes no nosso meio. Pessoas que falem com Deus por nós. O
O plano de Deus sempre foi que nós fôssemos uma geração de sacerdotes. Uma geração que tivesse livre acesso a Ele. Que o conhecesse face a face. Que o conhecesse em intimidade. Imagina Moisés ouvindo isso, falando, uau, vai tirar um peso dos meus ombros, né? Estou cansado de subir e descer monte, Senhor. Glória a Deus, glória a Ti, né? Moisés vai, desce do monte, fala para o povo, faz sacrifício, não se aproxime demais, não é para subir, somente eu que vou subir, mas vocês vão ficar ao redor do monte. A Bíblia fala que Deus começa a descer, o monte começa a estremecer, um monte de raio começa a cair, o monte começa a fumegar, sair fumaça, o povo começa a ter medo daquilo. A voz de Deus era como de um trovão. Aí o povo olha para Moisés e fala, Moisés, é o seguinte, vamos fazer um negócio melhor? Vai tu e fala com Deus. Esse negócio me deu um pouquinho de medo. Vai tu e fala com o Senhor e traz o que Ele escolhe, uma família. O plano de Deus sempre foi que o povo conhecesse. Mas o povo escolheu ouvir o que Deus estava falando através de alguém. Irmãos, deixa eu aplicar para nós. Eu posso? Amém? Sabe qual é o maior problema da nossa geração? A terceirização da comunhão. É um dos grandes problemas dos nossos tempos. Eu lembro que, quando eu fui casar, pensa, irmão, missionário, liso. Ninguém na minha genética tinha dinheiro, irmão. Se eu puxasse os ancestrais, tinha. Eu falei, rapaz, vou dar um jeito de conseguir uma finança. Aí fui e aluguei um carro, vou ser ubernário. Uber com missionário. Mas dentro dessa história, eu lembro que eu aluguei o carro, fui fazer Uber. Aí, uma mãe e uma filha entram no banco de trás. Aqui, né? Você sabe que quando você está fazendo as corridas ou andando aqui em Goiânia, de vez em quando você entra em Aparecida, né? Porque as cidades são interligadas. Amém? Elas entraram e o caminho delas começou a entrar por Aparecida, num setor de chácaras. A gente começou a andar, eu falei, Jesus, para onde é que eu estou indo nesse negócio? As duas de branco, eu não percebendo nada. Aí a mãe começou a conversar com a filha e falou assim, filha, esse pai de santo que eu vou te apresentar é top. E eu, como um bom crente, nascido na Assembleia de Deus, irmão, falei, Senhor, me reveste das tuas armaduras agora. Me põe o capacete da salvação, cinge meus pés, a couraça da justiça, estava armado já, a espada do Espírito que é a tua palavra. E ela falou, esse pai de santo, ele é bom, ele é assertivo. Comecei a conhecer ele agora e ele fala mesmo, filho, o que ele fala acontece, o que ele não fala, papapá. E eu falando, ô Jesus, olha só, veio disfarçado dessa vez. Aí ela continuou o assunto e ela falou assim, antes eu ia numa igrejinha que o pastor também era bom para revelar. Bom, ele era pontual, ele falava e acontecia e não sei o que. Sabe o que eu entendi, pastor? Quem não procura intimidade com Deus só procura manifestação de poder. Qualquer lugar que ele achar isso, ele fica. Existe uma geração, irmãos, que ela quer coisas rápidas. E conhecer a Deus é processo, é processual. Conhecer a Deus requer dor, requer silêncio. Deus não vai falar, a pessoa pode ser a mais espiritual que for, vai ter dia que vai ter silêncio. Vai ter dias na presença de Deus que a resposta vai ser não. Só que uma geração que não quer a presença de Deus, que não quer o processo que é viver uma vida com Deus, ela vai procurar coisas rápidas. Eu lembro que eu preguei numa igreja, irmãos, sei lá, 1 hora, estudei a mensagem, preparei o sermão, terminei de pregar, Davi.
senhor pode orar por mim? Eu falei, posso. A Bíblia fala para nós orarmos uns pelos outros, sim ou não? Fala. Eu falei, irmã, pelo que a gente vai orar? Aí ela falou assim, eu quero que Deus fale comigo. Eu falei, hã? Não. Eu preguei a palavra dele aqui mais de uma hora, irmã. E Deus não falou contigo? Você entende, irmão? Não que Deus não fale através de profecia. Deus fala. Tem homens e mulheres de Deus. Mas entenda o ponto que eu quero chegar. Existe uma geração que quer coisas rápidas, que não quer se aprofundar na presença. Uma geração que quer terceirizar a intimidade com Ele. A minha pergunta para você nessa noite: o teu secreto está sendo visitado como ele deveria ser? Se eu olhasse o teu celular aqui e visse as horas de uso das tuas redes sociais, ficaria pelo menos igual ao tempo que tu passa lendo a Bíblia? Porque se nós não amamos as Escrituras, não amamos a palavra, nós não amamos a Deus, irmão. Porque se nós não amamos, irmãos, estar na presença de Deus, nós não amamos, a gente é um bando de religiosos. Será que no nosso plano, em janeiro, lá quando a gente começou a programar, né, em janeiro ou em dezembro, não sei, eu faço meus planos em janeiro, a gente colocou, cara, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Será, gente? Ou não? Eu lembro que eu estava indo descansar, sabe? Às vezes quando a gente vai descansar, a gente pensa que está só de férias, né? Aqui no inconsciente a gente pensa, eu estou de férias de Deus também, porque a gente não leva a Bíblia para as férias. Eu estava desse jeito, vou descansar. A Bíblia ficou em casa, vou relaxar, não vou pensar em nada. Aí a gente chegou lá em Corumbá. Alguém conhece Corumbá aqui, gente? Chega em Corumbá, tem um salto Corumbá lá, né? Tem 7 cachoeiras, umas piscinas quentes. Aí eu e Samara fomos para lá, vamos descansar. Aleluia. Vamos relaxar, pensar em nada. Aí a gente foi, tem um trenzinho que tu pega, porque, né? O irmão que tem um porte físico igual o meu, né? Ele não prefere muito a trilha, né? Tem uma trilha também. Mas eu peguei o trenzinho, subi lá para cima, vi a cachoeira linda. Aí eu falei, amor, já que estamos, bora ver as outras cachoeiras, né? São 7. Aí a gente chegou na frente de uma placa assim, estava escrito Cachoeira do Rasgo, 500 metros de distância, proibido crianças, caminho íngreme, perigoso. Eu olhei para ela, falei, não tem criança aqui, né? Bora. E a gente começou a andar. Chegamos a 200 metros. Outra placa, Cachoeira do Rasgo, a 200 metros, proibido crianças, caminho íngreme. Quando chegamos pertinho, realmente o caminho era assim, difícil, cheio de pedra. Quando chegamos lá, uma cachoeira feia, irmão, meu Deus do céu. E tinha um buraco assim, eu acho que tinha uns 2,5 por 2,5. E tinha uma mulher subindo numa pedra e pulando lá de cima de ponta, nesse buraco. Eu falei, Jesus, ou ela é doida ou ela tá, né? Já tomou umas 2. E ela vinha, saía da água e pulava de novo. Aí eu perguntei, tem quantos metros aí? Ela falou, deve ter uns 7 a 10 metros. Eu falei, uau. A Samara olhou para ela e falou assim, perigoso, né? Aí ela falou, não é não. Perigoso é se fosse raso. E eu que estava de férias, pensando que Deus não ia falar comigo em nada. Entendi, Jesus. Ah, tá. Eu falei, é verdade. Perigoso é dar de ponta em água rasa, irmão. E é isso que a nossa geração está
água que a gente está nadando e escolhendo nadar e mergulhar é rasa. O grande risco da nossa geração é viver uma vida inteira, 30, 40 anos de espiritualidade, 40 anos dentro da igreja e nunca mergulhar por completo na presença. A Bíblia fala sobre esse povo o seguinte, em Salmo 103, versículo 7, que o povo de Israel conheceu os feitos de Deus, mas Moisés conheceu os caminhos de Deus. Não, irmão, você não entendeu? Não deu nem um glória a Deus. Vou falar de novo. O povo conheceu o maná caindo do céu. O povo conheceu o mar se abrindo. O povo conheceu água saindo da rocha. O povo conheceu uma multidão de milagres. Mas só um homem conheceu os caminhos de Deus. Um homem conheceu quem Deus era. A ponto de o próprio Deus falar que ele era o seu amigo. Tu és o meu amigo, Moisés. Para mim, poderoso é capítulo 33 de Êxodo, versículo 15. O povo tinha acabado de pecar, tinha se dobrado para o bezerro de ouro. Moisés estava irado com aquele povo e Deus também. Mas a Bíblia fala que Moisés intercede pelo povo e Deus fala: beleza, Moisés, não vou matar esse povo, mas tem uma coisa, vocês vão chegar na terra prometida, na terra que emana leite e mel. Eu vou mandar um anjo na frente de vocês, eu vou matar os seus inimigos, mas tem um detalhe, Moisés, a minha presença não vai no meio desse povo, porque esse povo é um povo rebelde, de dura cerviz. Moisés olha para Deus e fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Já pensou, irmão? Se Deus se apresentasse para você e falasse assim: filhão, tudo aquilo que eu te prometi vai acontecer semana que vem. Já pensou, Marcos? Dava até uma bambeada, né? Tudo aquilo que eu falei que ia acontecer, todas as promessas, todas as bênçãos, vai acontecer semana que vem. Tem um detalhe no meio do caminho: a minha presença não vai com você. Será que a gente iria ou ficaria, irmão? Eu tenho sérias dúvidas sobre a nossa geração, porque a gente tem feito tanta coisa sem a presença, irmão. Às vezes a gente prega sem a presença, a gente canta sem a presença, a gente vive sem a presença, a gente vai dormir sem a presença, a gente pega o prato de comida que Deus mandou, nem ora, nem agradece. Engole. A gente é tão apaixonado pelas bênçãos, irmãos, por aquilo que Deus deu, a ponto de o inferno usar as bênçãos como distração. Já viu? Parece bênção, mas é distração. Pastor, Deus me deu um trabalho melhor. É mesmo, meu filho? É. Eu vou ter que trabalhar um pouco mais. Vai ter uns cultos que eu não vou. Quando chegar no culto eu vou estar cansado, quase morrendo. Meu louvor vai ser michuruco, mas foi uma bênção. Foi Jesus quem deu, foi não, irmão. Tem situação que o diabo não vem de chifre, né? Não, Deus me deu uma bênção. Uau! Mas essa bênção não serve em ninguém. Essa bênção só enche a minha barriga. E essa bênção só me afasta da presença. Irmãos, o que tem arrancado muita gente da casa e da presença de Deus não é prostituição, às vezes. Não são pecados escandalosos. São pecados sutis, disfarçados de bênção. Mas eu creio, irmãos, que Deus levantará na nossa geração pessoas, homens e mulheres, que o coração dela não está nas mãos do Senhor, naquilo que as mãos de Deus podem dar. Eu creio que o Senhor vai levantar uma geração, irmãos, de pessoas sedentas por Ele.
quiser, toma de volta. Eu creio que o Senhor vai levantar uma geração, irmãos, uma geração que as orações dela não vão ser mais recheadas de pedidos. Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, vem, Senhor, me dá. Não. Eu creio que o Senhor vai levantar uma geração que a oração dela vai: Senhor, vem aqui, Pai, se faz presente, eu quero a tua presença. Aleluia. Eu e Samara, nessa rotina de pregar e cantar, sem querer a gente caiu num erro. A gente começou a orar assim: Senhor, vem com a gente. Quando eu for pregar, vem com a gente. Até que Deus nos levou num lugar para ministrar. O ambiente era propício, a igreja linda. Uau, o povo lá, uma conferência bonita. E a gente pregou e nada da presença veio. Sabe quando você sabe que o Espírito não veio? Só estava eu lá batendo na parede. E eu levantei o povo, chamei o povo para orar e nada. A gente cantou umas últimas músicas, sentou no banco. Eu com raiva da Samara, eu falei: irmão, o que está acontecendo? Ela com raiva de mim. O que a gente está pecando em alguma coisa? Não veio, ele não está aqui. Aí o Senhor nos lembrou das orações que a gente estava fazendo. Deus vem. E Ele nos falou assim: a partir de hoje, você vai orar assim, filho. Onde é que o Senhor quer ir hoje? Para onde é que o Senhor vai? Que eu vou também. Antes de Moisés dizer: mostra-me os teus, mostra-me, se a tua presença não for conosco, ele fala nos versículos anteriores: mostra-me os teus caminhos, para que eu peregrine por eles, Senhor. O plano de Deus sempre foi ter uma geração apaixonada por Ele. O coração do povo estava na terra prometida. E quem tem um coração nas bênçãos de Deus, irmão, hora ou outra no meio do caminho, ele vai se achar murmurando, reclamando. Quem tem o coração nas bênçãos, hora ou outra algum pecado vai fazer ele mudar totalmente. O cara era um homem de Deus, orava, e de repente o negócio desandou. O mundo virou. Por que virou desse tanto? O coração não estava em Deus. Mas quem tem o coração em Deus é como Paulo. Lembra de Paulo? Em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar necessidade, o que é comer bem, eu sei viver feliz e angustiado. Eu posso todas as coisas, porque eu estou em Cristo, quem me fortalece. Ele está escrevendo uma carta sobre alegria. O cara fala 14 vezes: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Aí você pensa que ele está na praia bebendo água de coco, irmão. O cara está preso. Mas ele estava em Deus. Sabe o que acontece? Êxodo capítulo 25. Deus fala para Moisés: Moisés, seguinte, tem um plano e esse plano vai se concretizar. Esse povo vai ser um povo de sacerdotes. Esse povo vai conhecer a minha presença. Fica tranquilo, Moisés. No capítulo 25, a Bíblia, o capítulo se inicia assim: manda o povo trazer ouro, prata, bronze, incenso, mirra. E ele começa a fazer uma lista de coisas para que o povo de Israel trouxesse para ele. E no final ele fala assim: traga todas essas riquezas de quem ofertar voluntariamente
Porque eu quero que você construa para mim, Moisés, um santuário, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Eu quero que ser visível. Eu quero que esse povo seja conhecido por causa da minha presença. Eu quero que esse povo ande no deserto, mas a minha arca da aliança vá na frente, direcionando qual é o caminho. É como se Deus olhasse para Moisés: Moisés, é bom esse negócio de tu subir um monte aqui, mas eu quero que eles me conheçam, eu quero ficar mais perto, mais acessível. Parece que a todo tempo Deus está encurtando o caminho. Até porque esse sempre foi o plano de Deus. Você lembra do Gênesis? Deus sempre vinha na viração do dia para quê? Caminhar com Adão. Esse sempre foi o propósito de Deus. Esse sempre foi o nosso chamado, irmãos. Repita comigo assim: chamado é vem, vocação é vai. Todos nós fomos chamados para uma coisa só: relacionamento, aproximação. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai. Proximidade. Cristo veio para revelar o que, irmão? O Pai. Está de Gênesis a Apocalipse. Proximidade, intimidade. Eu quero isso com o meu povo. Vai dar certo agora, Moisés. Constrói um tabernáculo para mim. E a partir de agora, eu vou habitar no meio do meu povo. Sabe o que é interessante, irmãos? É que a minha Bíblia não fala que esse povo achou uma mina de ouro no meio do deserto. Fala, irmão. Que eles foram no final do arco-íris e acharam um potinho de ouro. A Bíblia fala que Deus tirou um povo que era escravo, rico do Egito. Só que no capítulo 25, Deus está dando propósito para tudo aquilo que Ele deu para aquele povo. Deus não dá dinheiro para o homem. Deus financia propósito. Você entendeu? Vou falar de novo, irmãos. Deus não vai te dar dinheiro. Não é nenhuma profecia. Não está na Bíblia que Deus quer te dar dinheiro. Deus vai financiar tudo aquilo na tua vida que tiver propósito. Tudo aquilo que Deus te deu não é para você sair daqui. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. A música é bonita, mas essa parte não foi Deus que fez, não. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco. Não. Deus nunca vai te pôr sobre ninguém, irmão. Toda vez que você subir um nível para Deus, é aqui, ó, você está nesse nível. Aí você vai subir um nível na presença de Deus. E é assim, ó. Entendeu ou não? O nível a mais para Deus não é aqui. O nível para Deus é aqui. Entendeu ou não? O nível mais alto que a gente pode alcançar é aos pés dele. Como disse um pastor esses dias que eu ouvi uma palavra: não existe crente humilde, né? Humilde só foi Jesus. Só existe crente humilhado, que se humilha. Humilhação, esterco. Tudo aquilo que Deus colocou na tua mão serve para uma coisa: a presença, propósito. Se a tua faculdade que você está fazendo não está servindo a presença, está errado, irmãos. Se o teu trabalho não é visitado pela presença de Deus, está errado. Se aquilo que Deus colocou na tua mão, irmãos, não serve a presença, Deus não é visto naquele lugar. Se tu nunca foi um porta-voz de Deus, lá onde Deus te colocou, irmãos, de alguma forma, seja com o teu caráter, seja com a tua forma de servir, seja com a tua boca, abrindo a boca e pregando a palavra, está alguma coisa errada. Abre mão, irmãos. Se tudo aquilo que Deus te deu está te cansando e te afastando da presença, é melhor abrir mão do que viver uma vida sem Ele. Moisés, tudo aquilo que eu dei para vocês precisa servir a minha presença. Sabe por quê, irmãos? Essa geração foi uma geração que mais viu sinais e maravilhas, mas uma geração que
de abandonar o Senhor, ela o abandonou. O povo de Israel andava com duas promessas em mente. Uma promessa é: se me obedeceres, eu vou te fazer bendita, abençoada. Se estiver na minha presença, eu vou prosperar você. Mas você pensa, não é prosperidade financeira, é prosperidade espiritual. Mas tem outra promessa, povo de Israel: se vocês não me obedecerem e não andarem na minha presença, eu serei o seu inimigo. Duas promessas eles carregaram. Todo aquele que não anda com a presença, irmãos, ele anda contra o caminho que Deus estabeleceu. Se Deus me trouxe aqui para falar uma coisa, se você for guardar, guarda isso. Ande na presença. Eu sou fruto de pais que valorizavam a presença. Sou filho de pastor, irmão. Eu não tenho nenhum testemunho bonito para te contar. Meu testemunho no mundo deve dar uma semana no máximo. Eu tentei ainda, é sério. Eu tentei pecar. É sério. Eu olhei pro meu pai com 16 anos e falei: pai, estou desviado. Meu pai: vai lá viver o teu testemunho, meu filho. Eu fui, irmão. Tomei 2 goles na casa de um amigo que fez um aniversário. No outro dia de manhã o pai dele me levava para a escola. Aí eu fui lá para a casa dele. Quando eu cheguei lá, o pai dele olhou para mim e falou: Esdras, tu não sabe o que aconteceu aqui ontem? Eu: não. O que será? Eu estava lá ontem vivendo o testemunho doido, né? Ele falou: Esdras, o Wesley trouxe um monte de bebida aqui para casa. Eu: é mesmo, rapaz? E o Wesley olhando para mim: rapaz, tu não vale nada. Esdras, eu permiti que ele fizesse a festa de aniversário, mas eu não permiti que ele trouxesse bebida para cá. Eu: é mesmo, Wander? Meu Deus, Jesus amado. Mas sabe o que o cara falou para mim? O cara que nem era crente. Para tu ver o quão grande é o meu testemunho. Ele olhou no meu olho e falou assim: Esdras, leva o Wesley de volta para a igreja. É o teu papel, rapaz. Leva ele precisa voltar para a presença. E eu desviado, irmão, vivendo o meu testemunho. Mas para isso acontecer, toda vez que eu vinha da minha vida doida, que não durou uma semana, a minha mãe, eu chamo ela de irmã do coque. Já ouviu esse termo, irmão? Ela não gosta porque ela diz que o povo pensa que ela é velha. Mas ela é nova, gente boa. Todo dia ela tinha tanto lugar para orar, no quarto dela, no quintal, né? Perto do quarto da minha irmã, na cozinha. Ela orava do lado do meu quarto. Eu já acordei com a minha mãe, com a mão na minha cabeça, falando: Senhor, traz de volta o Esdras, Pai, para a tua presença. Ei, pai, ei, mãe, seja um sacerdote de Deus na tua casa, na tua família. E é aqui que eu entro no texto que eu comecei lendo com você. O tabernáculo que Deus estabeleceu e mandou Moisés construir era uma representação da presença, da santidade e do propósito de Deus. O tabernáculo era assim: tinha um pátio, um altar de bronze onde se sacrificava. Você passava o altar de bronze, tinha a pia de bronze, aí você passava uma cortina e tinha o santo lugar. De um lado tinha os pães, do outro lado tinha o candelabro, tinha um véu, e desse véu só passava o sumo sacerdote, porque depois do véu tinha a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus.
nós não somos mais obrigados a ter resposta somente da boca de alguém. Por mais que isso aconteça, a partir de agora eu posso acessar a presença e conhecer o Pai. Deixa eu te falar uma coisa. É tempo de você ser visto cheio da presença onde Deus te colocar. Fique de pé, pra gente fingir que está acabando. Brincadeira, gente. Eu quero fazer uma oração com você. E nessa oração nós iremos orar por uma coisa. Senhor, habita em nós. Mostra-me a tua glória, Senhor. Mostra-me o teu rosto. Feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento aí onde você está. Senhor, nós não queremos ser uma geração, Senhor, que te conhece por histórias, pela boca de alguém. Não, Senhor, não. Nós queremos nos apoderar desse livre acesso que Tu nos deu. Senhor, há tantos questionamentos no nosso coração que só pode ser, Pai, solucionado com a Tua presença, Pai. Há tanta dor no nosso coração, Senhor, que só pode ser aliviada com a Tua presença. Há tanta falta em nós, Senhor, que só pode ser preenchida com quem o Senhor é. Levanta, Pai, nesses dias na família Fluir, Senhor, uma geração, Pai, que, como diz Paulo, é uma carta viva para esse mundo. É a Bíblia que muitos vão ter acesso. Deus, pessoas, homens e mulheres cheios da Tua presença, apaixonados por Ti, Senhor. Homens e mulheres, Pai, que não se iludem com bênçãos, que não se perdem com bens materiais, que não se perdem com aquilo que o homem pode oferecer, mas que são apaixonados pela Tua presença, Senhor. Traga-nos para Ti de volta, Senhor. Ora, mandarabai. Nós somos apaixonados por Ti, Jesus. Nós somos famintos pela Tua presença. Esse vazio em nós só pode ser preenchido por Ti. Senhor. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Levanta homens e mulheres, Senhor, sedentos. Sedentos por Ti. Aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio a Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção. Não, Senhor, nós viemos atrás da Tua presença. Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente
com toda a sua força. Ei! Diga, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, diga, só quero nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Senhor, levanta nessa noite, Pai. Visita cada casa, Senhor. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu profetizo visitação de Deus sobre a tua casa. Visitação, fome e sede pela presença. Fome e sede pela palavra. Eu profetizo que dias intensos virão sobre a tua casa, de presença, que Deus te levante como sacerdote, homem e mulher, cheio de fome e sede pela presença. Que a tua família seja repleta de homens e mulheres, que os teus filhos sejam profetas, sacerdotes, missionários, pastores, homens e mulheres de Deus. Nada